Chegando agora com a aula de matemática, que eu substituindo o professor, né, de matemática, e a gente vai trabalhar o conteúdo, né, através de vídeo, aula e também através da aula ao vivo. Eu vou explicar o conteúdo através de uma aula gravada, de um vídeo gravado, postado no canal do YouTube. Depois eu vou explicar bem direitinho como é que vocês vão fazer. Então a gente vai iniciar o conteúdo hoje, que é os números negativos. A gente vamos aprender a conhecer os números negativos. O que é um número negativo? O número negativo é quando, por exemplo, representa uma dívida, um saldo devedor, por exemplo. Como é que a gente representa esse número? Com um sinalzinho de menos. Por exemplo, um número negativo a gente vai escrever, por exemplo, uma pessoa deva R$20. Então esse saldo dele, devedor, seria menos 20. O sinalzinho aqui de menos. Para que serve esse sinalzinho de menos? No caso que eu expliquei aqui, para representar uma dívida, né? Menos 20. É uma dívida de R$20. Mas é só para dívida? Não. Por exemplo, um time de futebol, ele faz gols e leva gol. Os gols que ele faz é positivo. Por exemplo, se um time faz 8 gols, então esses 8 gols é positivo, é mais 8. E se ele sofre 5 gols, esses 5 gols que ele sofreu é negativo, é menos 5. Ou seja, eu posso representar o saldo, os números negativos, que também tem os positivos, negativo e positivo. Então, para representar o saldo de gols de um time de futebol. Os gols que ele faz é positivo, é próprio. E os que ele leva é negativo. Então, se o time faz 8 gols, os 8 gols que ele faz é mais 8. E os gols que ele leva é menos 5, se levou 5. Qual o saldo dele aqui? Se ele fez 8 gols e levou 5, ele tem um saldo ainda positivo. Ele tem um saldo positivo de mais 3. E mais na frente eu vou explicar isso para vocês, né? Por que mais 3? Né? A diferença deu 3 positivo. Ele fez mais do que o que levou, né? Então, estou mostrando a você a ideia do número negativo. Mas só isso? Não. Podemos utilizar também para representar o quê? As temperaturas. Quando a temperatura fica abaixo de 0, né? Muito frio, aí também a gente representa com os números negativos, abaixo de 0. A gente está dizendo, ó, vou até escrever aqui uma retazinha para representar essa situação. O que é um número negativo? O número negativo, está aqui, vou botar aqui na reta. A origem da reta é o 0, certo? Que é a origem dos dois números, aliás, dos dois conjuntos, do positivo, que é para a direita, e os negativos, que é para a esquerda. Quando nós falamos de número negativo, nós estamos falando de valores que estão abaixo de 0. Né? No caso das temperaturas, quando a temperatura está muito baixa, abaixo de 0, que é gelo, no caso aqui, né, da escala Celsius, né? Então, os números negativos nada mais é o que? Nada mais é do que números menores do que 0, ou seja, números abaixo de 0. Na reta a gente vai colocar esses números à esquerda do 0, ó. O 0 é a origem e à esquerda do 0 vem o negativo. Vem assim, ó, menos 1, vem o menos 2, vem o menos 3, vem o menos 4, que é só uma ideia que eu estou dando para vocês. Não estou representando bem direitinho através de milimetricamente, não. E assim sucessivamente, aqui infinito, ó. É infinito, né? Ó. Menos 1, menos 2, para a esquerda do 0, ou seja, os negativos, estou dizendo a você o quê? Que os números negativos, eu estou dispondo eles à esquerda do 0. Né? E os positivos, que são os maiores do que 0, vou expor eles à direita do 0. Então aqui eu vou ter mais 1, eu vou ter mais 2, eu vou ter mais 3, mais 4, mais 5 e assim sucessivamente. Ou seja, é infinito, né? É infinito para a direita e infinito para a esquerda. O que é que nós estamos aqui entendendo? Nós estamos entendendo que um número negativo, ele é um número, uma importância
menor que zero, com importância abaixo do zero, um valor menor que zero. Esses valores indicam o quê? Pode indicar uma dívida é menor que zero. Se você não deve nada, seu saldo está melhor do que você dever R$100. Né? Então, os números negativos são valores abaixo de zero. Essa é a ideia do que é um número negativo. Né? Tem os números negativos e tem os positivos. O que é que nós vamos trabalhar com esses números agora? Nós vamos trabalhar algumas ideias envolvendo os números positivos e os números negativos. A primeira ideia que nós vamos trabalhar é com a ideia de módulo. Olha, presta atenção, vamos trabalhar com a ideia de módulo. O que é um módulo? Né? Veja só, vamos trabalhar com a ideia de módulo. O que é um módulo? A gente representa um módulo por essas barras aqui, ó. Duas barras dessa aqui, ó. Esse é o símbolo de módulo, para indicar módulo. Né? O módulo considera só o número sem o sinal. Por exemplo, se eu quiser aqui o módulo de um número desse aqui, ou qualquer outro número negativo, módulo de menos 2. Olha, isso aqui quer dizer módulo de menos 2. Eu vou considerar só o número 2 sem esse sinal. Vai ficar um número positivo, né? Mas porque o número quando não tem sinal é positivo. O módulo de menos 2 é 2. Estou dando a você a ideia de módulo. O módulo de menos 20. Módulo de menos 20 é 20. Escreve só o númerozinho lá sem o sinal. Se for positivo, módulo de mais 3. Não interessa, vai ser simplesmente 3. É só você considerar o número sem o sinal. Na reta, o que é que isso vai nos dar? Vai nos dar a distância do zero. A distância que o número está do zero. Se for negativo, ele vai estar uma distância de... O módulo de menos 3 vai dar uma distância de 3 do zero, mas para o lado esquerdo. Né? E o módulo de 3 vai ser a distância aqui, aí, do lado direito. Né? Mas o que você deve entender é o seguinte. É um número sem o sinal. Isso é o que é módulo. Bom, trabalhamos com a ideia de módulo. Nós vamos introduzir alguns conceitos aqui. Algumas ideias aqui dentro desse estudo dos números positivos, dentro dos números negativos. E é muito importante você entender isso. Vamos trabalhar agora com a ideia de quê? De oposto, certo? Olha, oposto ou simétrico. Preste atenção. O que é que eu estou falando? Vou escrever aqui, ó. Oposto ou simétrico. Tanto faz. Eu posso dizer oposto ou simétrico, é a mesma coisa. Não precisa eu dizer oposto ou simétrico. Uma coisa ou outra. Se eu falar em oposto, é a mesma coisa que eu estou falando em simétrico. Então, vamos dizer assim, qual é o simétrico de menos 3? O simétrico de menos 3. Aí se eu botar lá outra pergunta, o oposto de menos 3, é a mesma coisa. Tanto faz oposto como simétrico. Então, o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é quem? É o número com sinal trocado. Se aqui é menos 3, é só você trocar o sinal. O sinal, inverte o sinal negativo para positivo. Então, o oposto de menos 3 é mais 3. Certo? São ideias que você precisa conceber na sua mente a vida toda, porque na matemática trabalha com esses conceitos. Né? Então, quem é o simétrico de mais 3? Quem é o simétrico de mais 3? O simétrico de mais 3 é quem? Só trocar o sinal. Quem é mais? Então vai ser quem? Menos 3. Assim por diante, não interessa. O simétrico de mais 10 é quem? É menos 10. Né? E assim por diante. Né? É só o simétrico você considera o outro número com sinal trocado. Troca só o sinal. Trabalhamos a ideia de módulo. Trabalhamos a ideia de simétrico, né? Oposto, né? Oposto. Ainda temos outras ideias para a gente trabalhar nessa aula, que é fundamental, né? Quando é que o número é maior ou menor? Quando é que o número negativo é maior ou menor do que o outro? Ou seja, vamos trabalhar com a comparação. Presta atenção porque às vezes isso engana, né? Por exemplo, quem é maior? Qual é o número maior?
menos 20, quero saber agora, vamos comparar se é maior, saber se é maior ou menor, viu? Envolvendo os números negativos. Envolvendo o número positivo, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe, por exemplo, que o 3 é menor do que 4, né? Porque vem à esquerda. Só que no número negativo é o contrário. Quanto mais à esquerda tiver, quanto mais distante do zero tiver, menor será o seu valor. Por quê? Porque está tratando-se de uma dívida maior. Quanto maior a dívida, menor o seu saldo. Quanto mais você dever, menor o seu saldo. Né? Porque nós estamos trabalhando de saldo melhor ou pior. Menor, no caso de pior. Porque, se, por exemplo, suponhamos que você deva, uma pessoa deva 100 reais. Então o saldo dele é menos 100 reais. Né? Menos 100. Suponhamos agora que outra pessoa deva só 80 reais. O saldo dessa outra pessoa, uma pessoa A, uma pessoa B, né? Ou seja, João deve 100, Pedro deve 80. Quem é que está com saldo melhor? Ou seja, o menos ruim. Né? Quem deve menos? Quem deve menos aqui é quem? É 80, é menos 80. Então, por incrível que pareça, você vai botar o quê? Menos 80 é maior, sinalzinho de maior, leva sempre a abertura para o maior. Esse vértice aqui, ó, esse vértice fica sempre com o número menor. Então, menos 80 é maior do que menos 100. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quanto for em termos de módulo, ó, o módulo aqui, aí vai entrar o módulo. Que quem tiver um módulo maior, você vai saber qual é o número maior pelo módulo. Se os números são negativos, o maior é aquele que tiver menor módulo. Quanto for menor o módulo, maior será o valor. Né? Você vai entrar, mas como é que pode? Né? Menos 80 é maior que menos 100? Exatamente, porque 80 aqui, o módulo 80 é menor do que o módulo 100. Então, se o módulo é menor, a distância dele para o zero é menor, então ele tem um valor maior, porque o número 100 vai ficar mais longe do zero. Ó. Se você vier para essa reta aqui, você vai perceber, ó, onde é que vai ficar, considerando aqui o menos 80. O menos 80 vai ficar mais próximo do zero. Quer dizer que para ele zerar o saldo dele, ele está com o saldo mais próximo de zero, então ele está com um saldo melhor. Né? Então ele é maior, o saldo dele é melhor, então é maior. Se o saldo é maior, é porque... Se o saldo é melhor, porque é maior. Então vejamos a comparação dos números. Como é que eu vou comparar, por exemplo, menos 17, vamos comparar com menos 20. Né? Qual seria o sinal que eu ia usar aqui? O sinalzinho de quê? De maior ou de menor? Né? O sinal aqui seria o sinal de maior. Veja só, menos 17 é maior do que menos 20. Né? Por quê? Como eu estou lhe dizendo, olha, o número menor é o maior? Não, aqui é um módulo que é menor. Então esse menos 17, se fosse em saldo de gol de um time de futebol, fosse fazer, por exemplo, terminou os times lá empatados em número de pontos. Aí aqui um sofreu 17 gols, está com saldo negativo de 17, aliás, menos 17. E o outro está com saldo negativo de menos 20. Então, quem está com saldo melhor? Quem levou menos gol. Quem está com saldo menor aqui, quem está com saldo maior, é menos 17. Esse aqui está mais próximo do zero. Isso aqui, ó, para chegar no zero, está precisando de mais. Então, né, o que é que você vai fazer? Para entender melhor, você vai comparar pelo módulo. Quem tem um módulo maior aqui? 17. Então, quem tem um módulo maior, o módulo menor, aliás, leva o sinal maior. É o contrário. Né? Vejamos agora essa comparação. Você vai comparar agora, por exemplo, menos 8, vamos comparar com menos 3. Será que vai levar o sinal de que agora? Será que vai levar o sinal de menor ou vai levar o sinal de maior? O menos 8, aí você olha para o módulo. Qual o módulo maior aqui? O módulo seria só o número. O número sem o sinal, só o número. Quem é o número maior aqui? É 8, né? Então, o 8 é maior. O módulo do 8, menos 8 aqui, o módulo que é 8, então ele vai levar o sinal de quê? Vai levar o sinal de menor. É o contrário. Lembre-se que é o contrário. Quem leva o módulo maior vai levar o sinal de menor. Porque quanto maior o módulo, menor o valor. Né? Se o número for negativo. Quanto maior o módulo, menor o valor.
né? Considerando dois números negativos. Né? Menos 8 é menor que menos 3. Mais um exemplo. Será que menos 70 em relação a menos 60? Qual é o sinal que eu ia utilizar? Lembre-se do que eu falei. Falei o quê? Olhe para os módulos. Só os números são os sinais. Certo? Quem é? 70 ou 60? 70 é maior, né? 70 é maior, é claro. Então, se o 70 é maior, ele vai levar o sinal de quê? De menor. É o contrário. Né? Então, esse número aqui, ó, vai ser menor. Menos 70 vai ser menor que menos 60. Não se confunda. Quanto for maior o módulo, menor o valor. Quem é o maior módulo aqui? É o 70. Então, 70 menos 70, menos 70 é menor do que menos 60. Né? Então, essas ideias que a gente trabalhou já dentro dos números positivos e números negativos que a gente trabalhou. E esses números que a gente trabalhou aqui é chamado de números inteiros relativos. Ó. Isso aqui é chamado de números inteiros. Isso aqui são chamados de números inteiros. Números inteiros relativos. Eu estou trabalhando com inteiros relativos. O que são inteiros relativos? São os números positivos e os números negativos inteiros. Só os inteiros, que não envolve aquele número quebrado, né? Não envolve vírgula, não envolve fração, né? Como é o caso aqui que a gente está trabalhando com esses números inteiros. Então, esses inteiros positivos e esses inteiros negativos. A gente trabalhou a ideia de número negativo, a gente trabalhou a ideia, o que é a ideia do módulo, a ideia do oposto simétrico. Trabalhamos agora a ideia de comparação, para saber quando é maior ou é menor. Então, a gente não vai trabalhar com vídeo muito longo, porque os vídeos longos, ele vai nos dar problema, né? Problema para a questão de postar, né, no canal, vai se tornar a aula mais cansativa, né? Enfim, a gente vai trabalhar com vídeos curtos, né? Então a gente está encerrando esse vídeo, né, com essa aula, né? Depois a gente vai colocar as atividades. Vocês vão ter o vídeo vai ficar gravado no canal. Vocês podem baixar para o celular de vocês, se vocês quiserem, para vocês assistirem quantas vezes quiserem, né? E aí vocês vão, inclusive, quando for responder as atividades, baseado no conhecimento desses vídeos que a gente vai estudar. Eu não vou ficar postando atividades, várias atividades, não, eu vou postar algumas videoaulas, depois a gente vai fazer uma atividade, né? Envolvendo essas aulas que a gente postou, né? Digamos, quando a gente postar 3 aulas, a gente faz uma atividade, né, envolvendo já o conteúdo dessas aulas que a gente postou para vocês. E aí vocês vão responder essas atividades de acordo com a matéria que a gente explicou. Atividadezinha simples, né, dentro da matéria, dentro do conteúdo que a gente explicou. Né? Então, pessoal, é isso aí. Né? Essa aula está encerrada. Né? A gente vai desejar aí que vocês façam um bom proveito da aula, né? Está lá no nosso canal. O canal não tem o objetivo de você estar se inscrevendo e dando like, faz isso se vocês quiserem. O objetivo é apenas vocês assistirem a aula, aprenderem o conteúdo para responderem as atividades. Portanto, até a próxima aula.